175. É Mi. Assim que Deus me batizou, a minha alma viu mais luz. O dom celeste o Pai mandou pra dar louvor ao meu Rei Jesus. Sou testemunho do meu Senhor e sempre dele vou falar, também do selo do amor que o meu cálice faz transbordar. Louvado seja Jesus o Cristo, que continua a batizar uma nova vida. Nós temos visto o bom caminho vou trilhar. Se eu quiser obedecer do Evangelho a luz para aonde a vida eu receber, de Jesus Cristo eu volarei. Jesus, homens, o Salvador, no vídeo de receber divina graça, meu Senhor. Tá o resto. Amém. Louvado seja Jesus o Cristo, que continua a batizar uma nova vida. Nós temos visto o dom celeste o Pai manda. Glória a Deus. Pessoal, comeram umas letras aqui, viu? Acharam com preguiça de escrever. Louvado seja o Senhor. Vai louvar o Senhor? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Se você precisar de um amigo, chame Jesus. Aleluia. De uma rocha firmada um abrigo, chame Jesus. Do alívio do peso da cruz, chame Jesus. Se a ferida voltar a sangrar, chame Jesus. Se a lágrima teme rolar, chame Jesus. Se os olhos perderam o alvo, chame Jesus. Se você precisar de um amigo, chame Jesus. De uma rocha firmada um abrigo, chame Jesus. Do alívio do peso da cruz, chame Jesus. Se a ferida voltar a sangrar, chame Jesus. Se a lágrima teme rolar, chame Jesus.
Se seus olhos perderam o alvo, chame Jesus. Ele atende. Ele atende todas as vezes que eu precisei e do fundo da alma clamei, Ele me atendeu. Ele atende. Ele atende. Se você, como eu, precisar, não demore, se apresse a clamar, que Ele atende. Se o vento açoitar o seu barco, chame Jesus. Se um ombro amigo lhe falta, chame Jesus. Se não pode sozinho seguir, chame Jesus. Ele atende. Ele atende todas as vezes que eu precisei e do fundo da alma clamei, Ele atendeu. Ele atende. Ele atende. Se você, como eu, precisar, não demore, se apresse a clamar, que Ele atende. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos cantar mais um hino e vamos passar para o pastor. 263. Aqui não tem a nota, viu? Vai ter que tirar aí mesmo. Nós, os salvos do Senhor, caminhemos com valor, Ele guarda o coração, Cristo é a nossa salvação. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Pela morte de Jesus, recebemos vida e luz do abismo de terror. Não temos mais nenhum temor. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Seguiremos o Senhor, pois nos guia o Criador, nos concede paz real, nos dá repouso eternal.
Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Tu que não tens salvação, abre já teu coração, deixa Cristo te salvar e para o céu te preparar. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal venceu. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe o irmão Moraes. Deus abençoe todos nós que estamos em sua presença, né? Um lugar melhor que o homem pode estar na presença de Deus, né? Tentei fazer uma live, mas não deu, a internet estava ruim. Mas a gente vai postar depois para os irmãos assistirem esse culto, né? E nós estamos aqui em Ananindeua, né, na casa do irmão Mercino, aqui próximo a Belém do Pará. E vamos cantar mais uma canção, vamos adorar a Deus. Já temos ouvido lindas canções, mas é bom sempre cantar mais, né? Então cantemos essa. Você diz que não tem a paz. Você diz que não tem amor. As lágrimas molham teus olhos também. Jesus te chama, ó, vem. Vem, vem, vem antes que seja tarde demais. Enquanto a vida, a esperança, vem, Deus quer te dar a paz. Veja os lírios gentis, veja os pássaros livre e feliz. O mesmo Deus que os cobre de bens te chama agora, ó, vem. Vem, vem, vem antes que seja tarde demais. Enquanto a vida, a esperança, vem, Deus quer te dar a paz. Amém. Glória a Deus. Amém. Estamos felizes com a presença de todos os irmãos e aqui também na casa do irmão o Mercino, né? Nosso ancião. E seguindo... Já foi embora. O ensino já foi embora. Amém. Seguindo os passos de Deus, né? Seguindo a vontade de Deus,
Nós vamos ler 2 São Pedro, capítulo 2, verso 22. 2 Pedro 2, verso 22. Glória a Deus. 2 Pedro, capítulo 2, e o versículo 22. Glória a Deus. Que diz? Vamos ler do verso 20 a seguir para entender melhor, né? 2 Pedro 2, verso 20. Com efeito, se depois de fugir as imundícies do mundo pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, de novo seduzidos se deixar vencer por eles, o último estado se torna pior do que o primeiro. Assim, melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que após tê-lo conhecido desviarem-se do santo mandamento, que lhes foi confiado. Cumpre-se neles a verdade do provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada tornou a remover-se na lama. Oremos. Pai celestial, justo e santo, que maravilha estar aqui, Senhor, junto com os teus servos, todos nós em torno de tua palavra, sentindo esta alegria da salvação. Vem, Senhor, abençoar nossas vidas, vem abençoar teus filhos, vem abençoar o irmão Messino, e vem abençoar aqueles que assistirão esse vídeo posteriormente. Que o teu Espírito nos abençoe. Possamos ser cheios da tua graça. Agora, pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Olha, Jesus disse que quando um espírito imundo sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, e então ele não encontra outra casa para morar, ele retorna, e se aquela casa que ele morava ali estiver vazia, ele entra e traz com ele mais 7 espíritos imundos, e o último estado daquela pessoa passa a ser o pior. Essa é uma escritura que encontramos muito parecida com essa aqui que lemos. Pois aqui Pedro diz algo parecido com isso. Pois Pedro diz: assim melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, ou seja, o evangelho. Para ser um crente da forma que é os crentes de hoje, é melhor não tivesse conhecido. Cumpre-se neles a verdade do provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada tornou-se a remover-se na lama. Isso acontece fisicamente com cada pessoa, individualmente, e acontece com a igreja coletiva ao longo dos anos. Há um tempo atrás, nos anos 80, o crente nem assistia televisão, porque para ele era pecado. Há 50, 60 anos atrás, os crentes se vestiam com tanta decência, e não era só os crentes, até os ímpios. Você pega na internet fotografias das pessoas de 100 anos atrás, você vai ver como elas se trajavam, mesmo os ímpios. E as novelas estão mostrando isso. Quando a Rede Globo, por exemplo, produz uma novela épica, uma novela antiga, mostra como aquelas pessoas se vestiam. E não eram cristãs, os mundanos mesmo. Hoje, os ímpios estão na situação que estão, e os crentes estão pior que os ímpios. Então, se você pergunta ao ímpio, que não conhece a Deus, você precisa andar igual os crentes. Ele diz: Deus me livre. E os crentes estão pior. Né? E o que aconteceu com os crentes? Eles voltaram ao lavador de lama. O cão voltou ao vômito. Aquilo que eles pregaram nos anos 70, nos anos 80, hoje eles estão indo contra isso. Hoje eles estão dizendo que esse negócio de santidade no viver é coisa arcaica, coisa antiga, que agora a igreja está moderna. Mas nos anos 70, os
os ancestrais desses cristãos, desses crentes, como Daniel Berg e Gunnar Wingre, pregou a santidade no viver. Verdade. Aí não para por aí, vamos para a mensagem. A mensagem da mesma forma. Mombrano disse assim, olha, se Martinho Lutero visse a situação que está a igreja dele hoje, isso faz com que ele se remova no túmulo. E agora Mombrano se foi e a gente diz a mesma coisa. Se ele visse como está a mensagem, e nós podemos até falar no Brasil, né? Como é que a mensagem está no Brasil? Há grupos que preferem excluir o profeta, inventam uma desculpa que o profeta é falso, que teve uma profecia que falhou, para poderem inventar o pretexto de dizer que ele estava errado concernente a corte de cabelo, concernente a vestimenta santa. Aí, porque eles querem mostrar que eles são mais santos do que o Mombrana, então eles procuram um erro nele. Achando um erro no Mombrana, aí diz, agora ninguém vai seguir o que ele ensinou, porque ele estava errado. Ele era falso profeta. E se você for procurar falsa profecia, você vai encontrar até na Bíblia. Se você for procurar contradição, Mombrana disse, se você vir aqui buscando encontrar erro, o diabo vai te mostrar o necessário. Eu mostro para você que há contradição na Bíblia que para mim não atrapalha nada a minha fé. Mas esses que procuram na mensagem deviam ver na Bíblia, porque quem procura contradição na mensagem mostra que são rebeldes. E não adianta vir com a desculpa de que eu vou ficar com a Bíblia porque tem na Bíblia também. Vamos lá? Atos, capítulo 9. Paulo diz que os homens que estavam com ele viram aquela luz, mas não ouviram a voz. Ou vice-versa. Ouviram a voz, mas não viram a luz. E em Atos 22 ele diz o contrário. Ele diz que eles ouviram a voz. Né? Dá uma estudada aí que você vai ver. Para quem está procurando erro, acha. Se você procura erro no irmão Moraes, você acha. Se você procura erro no irmão Messino, você acha. Se você procura erro em mim, você acha. Se você procura erro em Isaías, você acha. Se você procura erro em Natã, o profeta do Senhor no tempo de Davi, você acha. Porque Davi disse, Davi quis fazer um templo para o Senhor. E Natã diz, faz conforme está no seu coração, que Deus é contigo, Deus aprova isso. Depois Deus disse, não, Senhor, você não vai construir nenhum templo para mim. Você vai encontrar um erro em Natã. Mas a verdade é que mesmo esse erro de Natã, mesmo isso que parece falha, ainda é a única verdade que tem. Não tem nada melhor do que a Bíblia. Amém? Não tem nada melhor do que essa mensagem. A questão que nós estamos na mensagem não é a questão de dizer assim, eu vou sair da mensagem, você vai para onde? Olha, a árvore ela é cortada, o galho é cortado, ele cai e ele continua verde por um tempo. Aí é só uma questão de tempo, ele vai secar. Então, quando você desiste do profeta, o profeta ele é a vida, Deus não faz coisa nenhuma se não for através dos servos de Deus, os profetas. Aí a igreja começa a murchar, inventar pretexto. Acho que está pesado demais esse negócio de mulher não cortar cabelo, de mulher não pregar, de homem não usar bermuda. Pensa que não, até a poligamia está entrando na mensagem, como está entrando por aí. Casando-se 2 ou 3 vezes. Né? E o que é isso? É porque aos poucos o diabo vai enganando as pessoas e fazendo as pessoas voltarem ao vômito. Aquilo que foi vomitado lá atrás, aquilo que foi rejeitado pelo cristão, aquilo que o cristão disse que estava errado nos anos 70, nos anos 40, agora o cristão está comendo isso. Voltando, o cão voltando ao vômito, o porco que foi lavado voltando ao lavador, agora assiste televisão e não é só televisão, assiste a pornografia. E agora ele é da mensagem. E a maior armadilha que Satanás já armou foi isso. É dizer que já tem, a era de Laodiceia. Muitos crentes da mensagem são laodiceanos. Por
porque diz, eu já tenho a mensagem, vai chegar o tempo da perfeição, um batismo total do Espírito Santo, e eu vou ficar nessa mesmo. E ele vive mundanamente, você encontra crente da mensagem aí por Ananideu aí, vivendo, não tem mais nada a ver com a mensagem dos anos 80, dos anos 90, aquilo que eles pregaram contra, hoje eles estão comendo. Não é verdade? Então, eu estou falando isso aqui para nós ver como o Satanás vai enganando, fazendo nós voltar a comer no prato que cuspiu. Falamos tanto mal da católica, da Assembleia, e agora nós da mensagem praticando as mesmas coisas e dizendo, já tenho a mensagem, de nada tenho falta, mostrando que é um laodiceano, né? Mas o que é isso? Este é o sistema de Satanás. E eu quero chamar nessa noite esse tema de o esquema de Satanás. Satanás tem um esquema para segurar as pessoas. E esse esquema é fazer elas pensarem psicologicamente que porque estão aqui no mundo, são filhos de Deus. E não é assim. Não é porque você está no mundo que você é filho de Deus. Que as árvores estão no mundo também e não são filhos de Deus. Os cachorros estão no mundo também e não são filhos de Deus. O cavalo, os animais estão no mundo. Respiram igual nós, mas não são filhos de Deus. São criaturas de Deus. Tudo é criatura de Deus. Mas Nicodemos perguntou para Jesus, o que eu faço para ter vida eterna? Eu sou uma criatura e quero me salvar. E Jesus disse, olha, se não nascer de novo, se não se tornar filho de Deus, não vai nem ver o reino de Deus. Sabe? É verdade. É coisa séria, né? Esse tipo de pregação nossa assim, as pessoas dizem, eu não prego isso mais não, muito chato, mas tem que pregar porque a gente tem que pregar o que os outros não pregam. Porque se for para pregar a mesma coisa que os outros, é melhor parar. Se for para mim pregar o que as denominações pregam, não precisa, tem muita denominação. Então eu vim aqui nessa noite pregar diferente deles. E só tem um jeito de pregar diferente deles. É ir na contramão deles. Se eles for para o norte, nós temos que ir para o sul. Para poder dar certo. Né? Amém? Muito bem. Então eu trago alguns parágrafos aqui, rápido, não vou tomar muito tempo. Mas o meu tema é o esquema de Satanás. Né? O Breno diz aqui, ó, na página 77 do livro Exposição das Sete Eras. E a igreja corporativa nunca aprendeu essa lição da Escritura, nem da história. Cada vez que Deus concede uma visitação do Espírito Santo e o povo se liberta, cada vez que ele concede uma visitação do Espírito... Quando é que o Espírito Santo visita a terra? Quando ele encontra um portador. Verdade. Amém? Quando ele encontra um receptor, quando ele encontra uma casa. E ele não encontra uma casa no rebelde, o Espírito Santo não encontra. O Espírito Santo vem, a Umbra diz que a obediência completa à palavra te dá direito ao Espírito Santo. O Kenneth Hagin não obedeceu a palavra completa. Ele andou junto com o irmão Brana, foi um grande pregador de cura divina no tempo do irmão Brana, mas ele foi rebelde, não quis nem pregar a unidade de Deus. Foi contra o irmão Brana, chamou o irmão Brana de falso profeta. Então Deus não podia usar o Kenneth Hagin. Deus não pôde usar, o Espírito Santo não pôde usar T.L. Osborne. Por mais que nós temos ele como um amado irmão, que falou bem do irmão Branco, mas ele teve apenas os dons do Espírito Santo, não o Espírito Santo. Amém? Muitos têm o dom. Cremos que Oral Roberts teve os dons. Cremos que Billy Graham teve os dons. Cremos que a Allen teve os dons. Tom Hickson. Todos aqueles homens, eles tiveram só dom, não o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não vem em trinitariano. Não pode. E trinitariano adora 3 pessoas da divindade. Trinitariano é pagão. Então Deus não pode vir num trinitariano. Para Deus vir na pessoa, ele precisa deixar de ser trinitariano. Ele precisa crer, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor.
Amém. Então, um trinitariano pode ter os dons, como Kenan Reagan, como Telly Osborne, como Oral Roberts, tiveram os dons do Espírito, foram capazes de curar os enfermos usando o nome do Senhor Jesus, foram capazes de fazer muita coisa usando o nome do Senhor Jesus Cristo, talvez até ressuscitar mortos, mas não tinham o Espírito Santo. Bem? Não tinham. E por que não tinham? Porque eram rebeldes. Porque se o irmão Branham dissesse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, ele dizia, não, já sou batizado, já nasci nessa, morro nessa. E o Espírito Santo não pode vir, porque o Espírito Santo só vem se houver obediência completa à palavra. Obediência completa à palavra te dá direito ao Espírito Santo. Amém? Então, a igreja corporativa nunca aprendeu essa lição da Escritura, nem da história. Cada vez que Deus concede uma visitação do Espírito Santo, aí Deus acha um. Assim, nos últimos dias achou o profeta William Branham, que obedeceu, que se entregou, que abriu o peito, e disse, pode entrar, como Maria fez. Maria não disse assim para o anjo, olha, tá bom, vou deixar tu me usar, mas só uma parte, só 50%, 60%. Não. Como o irmão Branham disse, se entregue sem qualquer reserva. Amém. Ela entregou o seu corpo. Ela não disse assim, ó, vou ficar grávida, eu vou ceder meu ventre para ficar grávida do Espírito Santo, mas olha, não trate de quebrar as minhas veias, de trazer variza nas minhas pernas. Não trate de fazer com que os meus seios fiquem flácidos. Não. Entregou-se. O cordeiro tem que ser comido totalmente. Amém? Amém. Não pode deixar nada para outro dia. Ela não entregou só o ventre, ela entregou o corpo, as pernas para quebrar as varizes, para aparecer varizes com o peso, os seios para ficar flácido quando o menino mamasse. Não importava se depois ela ficasse feia de corpo, depois que desse a luz a Jesus, ela entregou o corpo completo para Deus, sem qualquer reserva, não uma parte. Amém? Aleluia. Mas as pessoas fazem isso hoje. Tem mulheres que às vezes dão a luz a filha e nem querem hoje, elas arrumam uma barriga de aluguel, porque elas querem ficar com a barriguinha lá dentro, tanquinho, quer ter um filho, mas aí ela vai lá, pega ali os sêmens do esposo dela, paga uma outra para dar a luz, para que ela fique com o corpinho bonitinho. Mas Maria disse, olha, faz de mim conforme tua vontade. Estou em tuas mãos. Isso é um tipo da igreja, Maria é um tipo da igreja. E ali você vê que, ora, Robert, eu trabalho para ti, Senhor, mas quero curar os enfermos, mas batizar no teu nome, não. Porque uma igreja que batiza no nome de Jesus, que prega o que o irmão Branham pregou, vai ficar sozinho. Não vai ajuntar muita gente, não. Olha nós em Bragança. Olha o tanto de gente. Amém? Aleluia. Então, eles não querem se entregar. Eu quero te servir, mas eu quero te servir de forma que seja uma pregação que eu vou trazer, de forma que agrade o público, que minha igreja cresça, que eu tenha dinheiro, mas não como o irmão Branham, que entregava a garganta para falar o que o Espírito Santo queria, embora que machucasse o povo, mas falava a verdade. Tinha gente que não via mais. No final, ele ficou praticamente só. Até o irmão Lindsay abandonou ele em 1956. Jesus, da mesma forma, ele disse, Senhor, Pai, faz conforme a tua vontade. E Deus usou a Jesus Cristo, o seu corpo, de tal forma, e que não deixou a garganta dele abrir a boca e falava palavras que faziam as pessoas se afastar dele. Como, por exemplo, quem não comer minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Verdade. Muitos talvez pudessem cutucar um no outro, Pedro, Tiago, Senhor, pelo menos explica isso aí, para o povo não pensar que tu é um canibal. E não explicar, não. Ele dizia verdadeiramente, a minha carne é comida e o meu sangue é bebida. E foi embora 70 irmãos foram embora, deixaram Jesus com uma igreja de 12. Aí você chega lá em Bragança, vai ver aquele pouquinho de gente, o irmão Rubens não está com nada o ministério dele, só tem esses 30, mais do que de Jesus. Mais do que de Jesus. Meu ministério tem mais irmãos
do que de Jesus. Meu ministério tem mais membros do que de Noé. Amém? Por que que o meu ministério tem mais membros do que de Jesus? Porque eu não estou pregando como ele, eu devia pregar igual ele. Se eu pregar igual ele, você vai ver diminuir mais ainda. Então eu sinto que eu não estou pregando como Jesus pregou. Glória a Deus. Então, o irmão Branham se entregou completamente. Os homens do evangelho completo abandonaram. O irmão Lindson abandonou. Chamaram de herege, de falso profeta. Mas ele continuou ficando com essa mensagem. Ele diz isso. Quando eu comecei com cura divina, com todas aquelas coisas, era uma bênção, irmão Brana para cá, irmão Brana para lá, todo mundo gostava. Mas quando eu vim com aquela mensagem, está se referindo da mensagem da abertura da palavra. É verdade. A mensagem da abertura da palavra é que é o problema. Lembra em Garrafão do Norte, a igreja cheia de gente naquele tempo? Que nós trouxemos a abertura da palavra, foi embora todo mundo, ficou 7. Agora que já apareceu outros irmãos, amém? Porque a abertura da palavra, a terceira puxada, ela esvazia a igreja. Ela faz as pessoas correrem, porque é muito forte. Amém? Muito bem. Então, e a igreja corporativa nunca aprendeu essa lição da Escritura, nem da história. Cada vez que Deus concede uma visitação do Espírito Santo, ou seja, quando ele encontra um servo que obedece, aí ele visita o povo através daquele obediente. Amém? Aquele obediente, o Espírito Santo toma ele completamente. Aí ele não manda mais nele. Aí ele diz, não sou eu mais que vivo, Cristo vive em mim. Aleluia. Aí o que ele prega, quem está acostumado nesse evangelhozinho de xarope, de luvinha de borracha, não pode suportar aquele obediente. Aquele obediente cheio do Espírito Santo, ele é escravo do Senhor, ele abre a boca e fala. Amém. E as pessoas estão acostumadas com esse evangelho novo, esse tal de neopentecostalismo. Povo tudo nu, tudo vestindo umas imbiras, não é mais roupa, só umas tiras de pano. E batizado em nome de 3 deuses da Trindade, um paganismo terrível. Afeminados dentro da igreja. Porque ainda eles estão contra o casamento gay, mas eles estão aderindo aos poucos. E eles são afeminados. Tem pastor da mensagem afeminado. Pastores da mensagem que não conseguem ter um ministério se não for casado com outro homem. Isso aí é homossexualismo espiritual. Verdade. Só consegue ser pastor da mensagem se subordinar a Goiânia. Você devia usar saia, esse tipo de pastor. Não devia nem usar calça. Não consegue viver naquele ministério local. Aí se não entrar ajudas para viver, mas não morre de fome, nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Verdade. Amém? O ministério de Bragança não é subordinado a nenhum outro ministério, no entanto a gente viaja para todo lado. A gente prega o evangelho, a gente vem aqui, não falta nada. Amém. Porque o ministério ele vai pela fé, não é por salário, não é por dinheiro, é pela fé. Glória a Deus. Jesus viveu pela fé, o discípulo viveu pela fé, Mombrano viveu pela fé. Não tem que, eu estou aqui, mas eu estou confiando no outro ministério lá de Goiânia, que se faltar dinheiro aqui, ele manda. Não. Se faltar aqui, de fome nós não morre, porque uma bolacha creme caqui com um suco de laranja dá uma boa janta, amém? Dá para viver, glória a Deus. Então, a Bíblia vem dizer, nós não andamos por vista, andamos pela fé. Amém. Então são ministérios afeminados. Deviam usar saias. Pastores da mensagem que não conseguem viver independente com seu ministério. Desligado do sistema, desligado do esquema de Satanás. Porque o sistema é o esquema de Satanás. Fica preso àquilo, não pode pregar a verdade, porque senão machuca o sistema. O sistema diz, se você não parar com essas pregações, aí nós não manda mais dinheiro.
Aí ele fica mufino no púlpito, não consegue se soltar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. A coisa melhor do mundo é liberdade. Você poder subir no púlpito, abrir a boca e falar o que o Espírito Santo quer. Isso é liberdade. A Bíblia nos chamou para ser livres. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Do quê? Do sistema, do esquema de Satanás. Glória a Deus. Então, Mourão diz, cada vez que Deus concede uma visitação do Espírito Santo e o povo se liberta, ele conseguiu libertar os luteranos do catolicismo, libertou, quebrou as correntes. Aí você não precisa mais disso, você não precisa de indulgências, você não precisa de venerar mais imagens de escultura, qual vocês podem ser salvos pela fé e não pelas obras, como o catolicismo dizia. É pela fé. Martinho Lutero trouxe aquilo, quebrou as correntes, soltou os cristãos, libertou eles. O que eles fizeram? Quando estavam livres, deram a mãozinha para ser algemado de novo pelos wesleyanos. Cada vez que Deus envia um obediente, possuidor do Espírito Santo, que liberta o povo, eles se entregam para Satanás. Amém? Então, como o Moreno está aqui, dizendo aqui, o povo se liberta. Após algum tempo, eles se amarram diretamente de volta à própria coisa da qual saíram. É verdade. O cão voltando do vômito. Quantas vezes os protestantes falaram que os católicos estão errados de colocar uma imagem em cima do andor e sair pelas ruas cantando hino aquilo? Quantas vezes foi dito? E agora o que eles estão fazendo lá em Capitão Poço? Eles estão colocando a foto de Daniel Berg em cima do andor e saindo pelas ruas de Capitão Poço cantando hinos. Quantas vezes o povo da mensagem disse que os católicos estão errados? E o que eles estão fazendo com a foto do irmão Brana? Amém? Você viu? Deus usa um com o Espírito Santo que liberta. Quando aquele homem sai de cena, ele se entrega de novo para Satanás. Verdade. Terrível. Isso é o esquema de Satanás. As pessoas não conseguem sair desse ciclo. Estão sempre presos. Prisão. É a quinta dimensão isso, na terra, é o inferno. As pessoas estão presas, não por correntes físicas, literais, mas por correntes do sistema. É verdade. Não há liberdade. As pessoas não são livres. Os pastores não são livres. Os evangelistas não são livres. Estão todos presos ao sistema, presos a um plenário, presos a outro homem. Oh, irmão, que coisa terrível. Então, quando Lutero saiu do catolicismo, o povo permaneceu livre por um tempo. Mas quando ele morreu, as pessoas simplesmente organizaram o que achavam que ele cria e estabeleceram os seus próprios credos e ideias e repudiaram qualquer um que dissesse o contrário. Volta o lavador de lama. Volta ao vômito. Na mensagem, o irmão Brana pregou. Na mensagem, o rei rejeitado. O irmão Brana diz, nunca foi a vontade de Deus que o homem lidere o homem. É verdade. O irmão Brana disse na mensagem, o caminho provido por Deus para adoração. Ele disse, no dia em que vocês tomarem o homem no lugar do Espírito Santo, nesse dia vocês morrerão. E o que o povo da mensagem fez? Voltou ao lavadouro de lama. Voltou ao nicolaísmo. Voltou à mesma coisa da primeira era, quando eles subiram para o nicolaísmo romano. E aí o que eles fazem para poder segurar o povo preso? Tem um lá em Bragança, tem um lá em São Paulo que está pregando que isso é nicolaísmo. Fala para todo mundo que ele é falso profeta. Fala que ele é isso, fala que ele é aquilo. Acabam com a vida dele, que é para ele perder a moral, perder o crédito. Aí quando diz assim, olha, mas o irmão Rubens falou que é... mas o Rubens não presta. Pronto, elimina ele. Se você diz, o irmão Brana falou, diz, mas o irmão Brana é falso profeta. Brana é falso profeta. Brana disse que Jesus vinha em 77, não veio. Eles criam uma sombra, eles criam algo
para tirar o crédito daquele homem que Deus usou, para que a voz dele não saia. Eles abafam, apagam ele, eliminam com ele. Aí eles ficam livres para poder enganar o povo. Aí tranca todo mundo dentro do muro de sistema deles. Pronto, está tudo perdido. Está acabado. E aí o Espírito Santo se afasta daquilo e fica um monte de coisa que voltou ao vômito. Acabou-se. Aleluia. Que coisa, meus irmãos. Então, mas quando ele morreu, as pessoas simplesmente organizaram o que achavam que eles criam e estabeleceram seus próprios credos e ideias e repudiaram qualquer um que dissesse contrário ao que diziam. Eles voltaram diretamente ao catolicismo como forma um pouco diferente. E mesmo hoje, muitos luteranos estão prontos para trilhar todo o caminho de volta. Volta tudo de novo. Aí o Mombrana vem e diz: ó, sim, em Apocalipse 12, aquela velha prostituta tinha muitas filhas. Estas filhas são exatamente como a mãe. Elas põem a palavra de lado, negam a operação do Espírito de Deus. Falou em língua? É coisa de denominação. Orou pelos enfermos? Coisa de denominação. Os crentes ficam com medo. É verdade. Ficam com medo de deixar o Espírito Santo operar. E aí fica tudo trancado. É o esquema de Satanás. Prende todo mundo. É assim que Satanás faz. E então, subjugam os leigos. Olha só. Eles põem a palavra de lado. Eles põem a palavra do lado, vírgula. Negam a operação do Espírito de Deus, vírgula. Subjugam os leigos. Você não vai nem passar naquela rua lá. Você não abre esse canal aí, Alarido do Rei. Se você fizer tal coisa, algo vai acontecer. Verdade. Aí o que eles fazem? E tornam impossível aos leigos adorar a Deus, a menos que venha através delas ou do seu padrão. Você só se salva se for através do nosso padrão. Se não for no nosso padrão, você está perdido. Isso tudo é mentira de Satanás. Isso tudo é esquema de Satanás. Você pode se salvar lendo essa mensagem na sua casa, longe do sistema, crendo na palavra de Deus. Ele não diz se você pertencer a um sistema será salvo, mas diz quem crê será salvo. É verdade. Quem crê será salvo. Então o sistema é do diabo. O sistema é esquema de Satanás. Então, veja bem, tornam impossível aos leigos adorar a Deus a menos que venha através delas ou de seus padrão, que nada mais é do que um esquema de incredulidade do próprio Satanás. Diz o irmão Branco. As pessoas estão presas nisso. Jesus está na porta. Toque, 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 toque. Eles estão dentro do sistema. Pode abrir, irmão. Sai para fora. Vamos conversar. Vem ser livre. Olha as estrelas no céu. Aqui fora está tão bom. Está tão ventilado fora do sistema. Fora do sistema tem liberdade. Mas eles estão lá dentro. O pastor diz que eu não posso. Eu não posso voar. Eu não posso orar pelos enfermos. Eu não posso falar em línguas. Eu não posso, eu não posso, eu não posso. É a lei do não poder. Mas Paulo diz, tudo eu posso naquele que me fortalece. Aleluia. No sistema, você não pode nada. Você é um escravo. Mas a Bíblia diz, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Essa mensagem é a verdade. O irmão Brana quebrou as correntes, soltou todo mundo. Amém? Conheci um homem que ele tinha muitos passarinhos na casa dele. Tinha gaiola na sala, tinha gaiola no quarto, até no banheiro tinha gaiola com passarinho. Um dia ele bebeu lá, ficou embriagado lá na rua e andou fazendo umas besteiras, a polícia prendeu ele. Só uma noite. Ficou só uma noite preso. Quando o dia amanheceu, a polícia soltou ele. Ah, ficou bom da bebida? Então pode ir embora pra casa. Não vai mais fazer besteira, você vai ser preso de novo. Ele foi pra casa. Quando chegou em casa, a primeira coisa que ele fez foi começar a soltar os passarinhos tudinho. É muito ruim ficar preso.
É verdade. É muito ruim você ficar preso de trás de uma grade do sistema. Quando o irmão Branham saiu do sistema, a primeira coisa que ele fez foi quebrar as gaiolas. Soltar todo mundo. Amém? Deus fez isso lá na torre de Nimrod. Nimrod colocou todo mundo numa gaiola. Fez uma torre, ficou no topo, botou todo mundo debaixo do padrão dele. Deus desceu e bagunçou, espalhou estudinho, soltou todo mundo. Vai embora. Vai um pro Japão, outro pra China, outro pra América. Vai. Depois eu vou atrás de vocês e vou salvar individualmente. Aleluia. Verdade. Soltou todo mundo, espalhou. Sai do sistema, vai, sai de debaixo do padrão deste homem. Depois ele foi atrás, chamou Abraão de Ur dos Caldeus. Abraão, vamos começar a coisa certa. Vamos começar a coisa pela liberdade do Espírito, pela palavra. E assim Deus está fazendo. O sistema prende, Deus solta. Mas o sistema pega de novo. Nós somos como passarinhos, bem, que somos procurados. Aqueles que as pessoas vivem procurando para prender. O diabo vive procurando as pessoas para prender com o sistema religioso. Que não dá nada mais e nada mais menos do que o esquema de Satanás. Amém? Ó, irmãos, que coisa! Muito bem, então, mais algum parágrafo aqui para nós ler? Para nós encerrar? Né? Olha, o Abraão diz aqui. Quando a igreja se afasta da palavra, presta atenção, página 105, posição da Setiela. Quando a igreja se afasta da palavra, ela crerá em qualquer coisa. Quando se está fora da palavra, qualquer heresia que botar na cabeça da pessoa, ele toma aquilo. Como Eva. Eva, quando se afastou da palavra, ela creu até que Caim era filho de Deus. Porque ela já tinha se afastado da palavra. Ela disse, alcancei do Senhor um varão. A igreja afastada da palavra diz, que culto maravilhoso. Deus está vomitando aquilo. Deus está com nojo daqueles forró que eles cantaram, daquele povo vestido indecentemente. Verdade. Deus está com nojo desse sistema que aí está. E eles dizendo, oh, que maravilha, como Deus está gostando. Por quê? Estão fora da palavra e creem em qualquer coisa. Né? Então Eva, ela acreditava que Caim era de Deus. Ela aceitou a mentira do diabo como verdade de Deus. E isso é exatamente o que temos agora. Igrejas se apresentam como fontes da verdade, mas a verdade não está nelas. Embora os filhos gerados dela jurem por ela e até mesmo matam para sustentar o erro delas, se você pensa que isso é um exagero, leia todo o capítulo 3 de 2 Timóteo e os 5 primeiros versículos do capítulo 4 de 2 Timóteo 4, 1 e 5, que diz, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra em tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo, que é esse tempo que estamos vivendo agora, virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. A sã doutrina quer dizer a doutrina santa, verdadeira. É verdade. Prefere qualquer coisa, menos a doutrina verdadeira. Amém? Aleluia. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, voltando ao vômito, voltando ao lavadouro de novo. É verdade. A irmã creu na mensagem nos anos 70, se vestia decentemente. Agora a irmã corta o cabelo, pinta-se toda, veste roupa indecente, e ela diz, não, mas é que o pastor agora tudo mudar. Mas nos anos 70 a mensagem não era assim. Amém? Mas tu, se sobra em tudo sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre teu ministério. Quando a igreja deixou se mover para longe do original, como Adão e Eva, a morte entrou. A morte entrou. O Abraão diz, altere a Deus e você colherá exatamente o que injetou.
quando você altera as coisas de Deus. Você tem ali um homem, um servo de Deus humilde, simples, ele prega, o Espírito Santo fala, mas começa a injetar coisa nele para você ver, você vai criar um monstro. É o que eles têm feito. Eles começaram a alterar o frango, aplicar muita coisa no frango, criou um bolão de carne cheio de doença para nós comer. É verdade. Fica injetando coisa ali, gera uma monstruosidade. Injeta coisa errada na palavra de Deus, injeta doutrina errada na palavra de Deus, em vez de ser a palavra de Deus, se torna um monstro. É por isso que a besta que sai da água, o que é água? Povos, nações e línguas. O que é a besta? Um monstro. Que sai da onde? Do mesmo povo. O próprio povo gera um monstro. Né? Verdade. O que foi que aconteceu com o pastor Osmar? Fizeram o homem virar uma besta, virar um monstro. O homem tão humilde que era, pregava tão bem até 2007. De repente começaram a dizer, tu é Elohim, tu é o João, É verdade. tu é um só pastor, tu é isso, tu é aquilo. O homem se inchou, virou um monstro. Que vai levar um monte de gente pro inferno se continuar crendo naquelas coisas. É verdade. Tá entendendo? Se injeta. É o homem diz, ó, altere a Deus e você colherá exatamente o que injetou. Aquilo é de Deus, mas injeta coisa errada, vira um monstro. O homem devia aprender isso da natureza. Ele tem alterado a natureza. Ele tem injetado suas próprias ideias na natureza e rearranjado as moléculas, etc. E agora está colhendo uma tempestade. Mexeu aqui. E Ananindeua fez casas, fez asfalto. Beleza, que bonito. Mexeu na natureza. Agora, quando vem a enchente, os tubos d'água enchem, entope tudo e causam um alagamento, porque mexeu no que estava quieto. É verdade. Mexeu, criou um monte. Olhe só como tem produzido galinha. Ela é tão altamente reproduzida que é uma máquina poedeira que põe ovos até se gastar. Não é boa para alimento e é comida fraca e pobre. Injetam substâncias na carne que comemos e por causa disso o corpo humano está mudando. De maneira que as mulheres estão ficando mais estreitas nos quadris e mais largas nos ombros. Essas coisas que estão injetando na comida está fazendo a mulher falar assim, ó. E está fazendo o homem falar assim. É verdade. É porque estão injetando na comida que comemos coisas e está gerando um monstro. O que estão injetando nas escolas? O que os professores estão injetando nos alunos? O aluno que cria em Deus, o professor começa a injetar heresia, dizer que Deus não existe, que para mim isso é a pior heresia que pode ter. Entendeu? Dizer que Deus não existe é como você estar debaixo de uma casa dessa aqui e dizer que pedreiro não existe. Pedreiro não existe porque essa casa existe. Qual planeta do sistema solar é como a Terra? Qual planeta da galáxia que vivemos? Qual planeta do universo tem 2 tipos de água, potável e salgada? Tem gelo, tem florestas, tem alface, tem cenoura, tem batata. Qual planeta tem produto para construir um carro desse? Tudo isso aqui, aviões que voam aqui por cima, foi tirado da Terra. Não foi buscado lá na Lua, não foi buscado em Júpiter, não foi buscado em Saturno. Está tudo aqui. É verdade. Qual planeta igual a Terra? Ela tem tudo, ela é completa. Porque foi o único lugar que Deus preparou para a habitação do homem. Amém. Mas o professor injeta coisas ali e aquele aluno se torna um incrédulo no futuro. O professor injeta coisas e torna um incrédulo um monstro. É verdade. Esse negócio agora, antigamente, eu era pequeno, tinha um monte de sarninha no rosto. Depois que eu cresci, sumiu mais. Sumiu a sarna e caiu o cabelo. Eu preferia ter cabelo e ter sarnas. A sarna sumiu, o cabelo se foi. Mas eu tinha um monte de sarninha. E os meus colegas chamavam eu de ferrugem. Não vão me chamar de ferrugem, viu? Mas eles me chamavam de ferrugem. E eu nunca quis matar meus colegas, porque não existia esse tal de bullying. Nesse tempo, o bullying era de botar café. Mas hoje a imprensa, o sistema de televisão fica dizendo, olha,
se falar, se criticar sarninhas, se falar que ele é narigudo, se falar que ele é orelhudo, ele vai matar todo mundo. Eles vão injetando coisas naquela pessoa, no psicológico dela, que ela começa a assistir televisão e ela começa a achar que ela tem que matar mesmo. Quando pensa que não, ela mata todo mundo na escola. Eles injetam coisas e criam um monstro. Esse negócio de bullying não existia, eles inventaram. No meu tempo, se eu me zangasse, porque me chamavam de ferrugem, eu descia o tapa em todo mundo, mas não matava ninguém. Agora tem que matar. Eles dizem que quem sofre bullying tem que matar. E a pessoa assiste aquilo e bota no psicológico que tem que fazer aquilo, porque a televisão diz que é assim. Você entende? As pessoas vão por isso. Tinha uma mulher que ela fritava o bife, a panela era grande, mas ela cortava o bife em 2 pedaços e fritava um pedaço primeiro e depois fritava o outro. E a filha dela desse tamanho disse: mamãe, queria saber por que a senhora não frita as 2 bandas do bife ao mesmo tempo, se a panela é grande. E ela simplesmente dizia: minha filha, porque tem que ser assim. Não pode fritar só uma, tem que fritar as 2. Aí a menina foi com a avó, com a mãe da mãe dela. Vovó, por que a mamãe, a panela é grande e ela tem que fritar uma de cada vez quando cabe as 2 para fritar? Disse: minha filha, é besteira da sua mãe. É porque quando ela era pequena, nós era pobre, e a nossa panela era desse tamanho. Aí eu cortava o bife em 2 pedaços para fritar. Ela começou a botar na cabeça, no psicológico dela, que tem que ser assim, mas hoje ela tem uma panela grande, mas mesmo assim ela não quer, ela quer fazer naquele tempo. Só porque eu fazia assim, tem que ser assim e fica assim. Hoje a criança nasce, a menina mulher nasce, tem que furar a orelha. Pra quê? É porque tem que ser assim. Mas pra quê? Porque tem que ser assim. Tem que fumar, por quê? Tem que ser assim. Hoje em dia eu vi no programa da Regina, não sei se é Regina o nome dela, perguntou pra mulher: você já ficou com outra mulher? Já. Por quê? Porque hoje em dia tem que ser assim. Tem que seguir o curso do mundo. As pessoas não podem ser diferentes. As pessoas não podem ser livres do sistema. O sistema escraviza. E as pessoas têm que ser daquele jeito. Mas por que você não pode fazer diferente? Por que você não se liberta do sistema? Tem que ser assim. Amém? Verdade. Não conseguem se libertar. E então eles introduzem ali, geram um monstro. Então, vou já encerrar. Está de maneira mudando, as mulheres estão ficando mais estreitas nos quadris e mais largas nos ombros, e os homens estão ficando exatamente o contrário. Agora, se você brincar com a natureza e obter uma monstruosidade, é um efeito contrário ao que acontecerá se você converte a verdade em uma mentira. A resposta é: você produzirá um sistema de religião anticristão. Por que eu tenho que ter um pastor sobre mim? Por que eu tenho que seguir o sacerdote sarônico? Porque tem que ser assim, mas eu não posso seguir como Hebreus 7 diz, que Jesus é o sumo sacerdote. É verdade. Por que eu tenho que ir para o encontro? Por que eu tenho que fazer parte do plenário? Porque tem que ser assim, mas eu não posso subir no púlpito e pregar para o meu povo sem eu participar desse plenário. Não pode. Tem que estar preso ao sistema, tem que ser assim. Ô, irmãos, que coisa! E então, o que faz? O que acontecerá se você converte a verdade em uma mentira? A resposta é: você produzirá um sistema de religião anticristão e ateu que é tão pervertido que não se parecerá nem produzirá o que é original. Você começa a injetar na criança, no dia de Natal, dia 25 de dezembro, é o aniversário do menino Jesus. Aí tem um velhinho nesse dia, que é o Papai Noel, e ele traz um presente para você. E às vezes você até compra um presente para o menino, engana ele, diz que foi o Papai Noel. Ele cresce acreditando que Jesus nasceu em 25 de dezembro e que tem um velhinho chamado Papai Noel. Ele está por aí, desce no chamidé. Você cresce desse jeito. Quando você está com 20 anos, você descobre que o Papai Noel é uma mentira. Aí quando você descobre que o Papai Noel é uma mentira, aí você diz: e Jesus também é uma mentira, porque está na mesma história. Você viu? Ensinar coisa errada produz um ateu. É verdade. Você começa a dizer que Deus está lá no céu, na ponta de uma nuvem. Papai do céu, para o seu filho. E não ensina logo a verdade para ele. Meu filho,
Deus não está lá no céu, não. Ele está dentro de você, meu filho. Ensina logo a verdade. Ele disse, quando perguntar, o filho do homem está ali, ocular, não creais, porque ele está dentro de vós, meu filho. Está no teu coraçãozinho, tá? Mas não, ele diz, não, está lá no céu, é um velhinho, o Papai Noel é um velhinho, o Papai do Céu é um velhinho da barba branca. O menino cresce pensando que, no dia que ele cresce, que ele fica assim como o Kainan e como a irmã, lá, aí ele vai em São Paulo, ele pega o avião, quando ele sobe, chega lá em cima, 10 km de altura, ele não vê, só vê nuvem, e não vê o velhinho chamado Deus. Aí ele olha e diz, sabe que esse Deus não é mentira, não existe Deus, e vira ateu. Você injeta a mentira, você cria um monstro, você cria um ateu, você cria um incrédulo. Mas se você falasse a verdade, você teria um cristão. É verdade. Porque quando chegasse lá em cima da nuvem, a irmã lá ainda olha e vê só nuvem, não vê Deus. Mas diz, mas eu nunca fui ensinado que ele estava aqui, eu fui ensinado que ele está aqui. Amém. Amém? Bem dentro do meu coração. Então, a única resposta que Deus tem para uma situação assim é o lago de fogo. Coisa errada gera uma monstruosidade e aí aquele monstro não tem mais jeito. Deus tem que jogar ele no fogo. Não é verdade? Glória a Deus. Mas nós estamos tão felizes por estar aqui nessa noite e pedindo ao irmão Mercino que não fique chateado. Amém? Posso voltar de novo? Daqui a 40 dias que eu venho. 40 em 40 dias, amém? 40 dias para Deus, no relógio de Deus, um dia para Deus é 1000 anos. 40 dias, às vezes demora um pouco. Amém? Mas o irmão Messina está indo voltar a Bragança, morar lá, e vai poder estar assistindo direto os cultos. Né? E a gente vem sim, na hora que puder, né? Der certo. Mas a gente está muito feliz, né? Vamos então agradecer a Deus, estamos muito felizes por essa hora, né? Vamos dizer graças a Deus. Senhor Jesus Cristo, abençoa teu povo, Senhor. Ilumina-nos, não nos deixe ser enganados pelo sistema, pelo esquema de Satanás, mas que possamos ser libertos, livres para voar, conhecer a verdade e a verdade nos libertará. Vem ajudar essas pessoas. Vem, Senhor, alimentar suas almas. Vem, Senhor, renovar suas vidas e sua fé. Cada um deles. Abençoa o irmão Messino, a irmã Maria. Dê cura, Senhor. Dê saúde a eles. E abençoe suas vidas. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus.